Fala guerreiros, tudo bem? Fala guerreiros, e aí, boa noite. Eu vou fazer uma análise rápida aqui, passar por alguns papéis aqui, porque hoje era pro Barbosão fazer, mas ele acabou gravando uma videoaula em vez de fazer análise. Então eu separei alguns papéis aqui que a galera me pediu, vou analisar, beleza? É, bom, esse aqui é um papel que eu tava aqui, é o Irim. Mas eu vou analisar ele não, só tava aberto aqui mesmo. Só pra mostrar que ele corrigiu 38,20 sentiu aqui. Ele tá bandeirando, na verdade, né? Ó, mas enfim, não era isso que eu ia fazer. Vamos lá, o primeiro. O primeiro é Saud 3. Saud 3 é um dos papéis que estava no nosso radar aqui, ó. Papel barato que estava no nosso radar. Ele confirmando esse rompimento aqui de alta amanhã. Ele abrindo com força compradora amanhã. A tendência dele é vir buscar esse alvo aqui que está aqui, ó. Que aliás está até preto porque a gente fez lá pelo o dispositivo que tem a tela branca, por isso fica preto ali, ó. Mas ó, a tendência dele é vir buscar esse primeiro ponto. E ter uma média de 20, né? Descendente, que é muito pesada pro preço. E ter o nosso segundo alvo aqui. Então se ele me abre amanhã com força compradora, a primeira tendência dele é buscar 14,24. Romper na média de 20, que aí é complicado para conseguir romper, né? Além de ser um alvo, é uma média de 20, então é complicado para romper. Ele vem buscar o 14,49. Ele abrindo com força vendedora, a tendência dele é voltar para dentro da consolidação de novo e buscar o 13,69 ali. Vamos pro próximo. BB Bradesco. Não, meu Deus, peraí. Vamos lá. Bradesco, ele estava fazendo um pullback, a gente até deixou alguns alvos aqui, ó. Ele pagou um alvo ontem, deixa eu colocar branco aqui para vocês verem. Ó, ele pagou um alvo ontem e hoje veio buscar a média de 20, tá vendo? Assim como o Saud lá, que a gente acabou de ver como a média de 20 segura o preço. E vamos ver qual o ponto de fibra que ele tem aqui, ó. Olha, ele corrigiu 38,20. Então se ele me abre amanhã com força compradora, a tendência dele é vir buscar esse segundo ponto aqui, que é o ponto de... É o 50%, né? Que é o segundo ponto de correção. Vamos deixar anotado aqui já. E eu vou pegar essa linha aqui, vou deixar aqui pra gente saber que é o 38,20 que ele corrigiu, tá? E aí a tendência dele é vir buscar o 17,45, se ele abre acima dos R$ 17, ó, que é essa linha aqui. Mas lembrando que ele sentiu a média de 20 já, mas se ele abre com força compradora, ele já abre acima. E o próximo ponto é o 17,84, tá? Se ele abre com força vendedora, porque obviamente ele sentiu esse ponto aqui, nesse 38,20, mais a média de 20. Então a tendência dele é que ele venha buscar esse patamar de preço aqui, ó, que é o primeiro patamar 16,54 e depois a resistência da consolidação rompida 16,42, tá? Ele abrindo com força vendedora abaixo de R$ 17, que é esse patamar de preço aqui, ó. Próximo. Esse aqui é o do Sidão. Aura 3. A Aura 3 nem andou hoje, ó. Fiz esse candle aqui, ficou dentro da consolidação aqui, ó. Nem andou ontem, hoje. Mas como a média de 9 encostou no preço aqui, se ele me abre com força compradora amanhã, a tendência dele é que ele já rompa essa consolidação, que já está há 4 dias dentro dessa consolidação. E aí vem buscar o 160,95 aqui, ó, tá? Se ele me abre com força vendedora, ele continua aqui dentro da consolidação. Ele me falha e volta para dentro da consolidação. Aí fica nesse patamar de 153 e 144. Ele fica dentro desse patamar com força vendedora. Força compradora, o alvo dele, o primeiro alvo,
160,95 e depois 166,192. Vou passar para o próximo. É isso, né? 34. Não, ao contrário. É isso mesmo. Bom, o SpaceX eu tinha até conversado com o pessoal. A gente tinha analisado esse papel, ó, que ele tava vindo buscar, ele já tinha rompido, né? Tá até o desenho que a gente fez, acho que foi uns 2, 3 dias atrás, que ele desacelerou, nessa consolidação sentiu e rompeu, ó, ele veio buscar o 38,20 de correção, que tá aqui, ó, tá? O primeiro ponto de correção, ele sentiu e veio fazer pullback. E essa subida aqui ainda continua sem volume, tá? Então se ele me abre com força vendedora aqui amanhã, a tendência dele é vir buscar aqui, porque a gente já tem uma consolidação aqui, ó, se a gente olhar. Aí a gente vai transformar isso em consolidação. Que é de novo ele retestar o patamar de 45,65 aqui, tá? Se ele me abre com força compradora, não deve andar muito, né? Porque está completamente sem força aí. Mas se ele abre com força compradora, ele volta, vem para dentro da consolidação. Aí vamos traçar aqui, só para desencargo de consciência, qual o preço que ele tende a buscar. Primeiro ponto é esse aqui, ó, tá? 48,81. E depois, obviamente, a resistência não, esse patamar aqui, ó. Por quê? Porque aí ele rompeu a deriva e está vindo fazer um pullback no suporte da deriva rompida, que vai ser o 49,904. Mas não dá para confiar muito não. Se ele me abre força vendedora, a gente já vai ter uma consolidação aqui, ó. Vamos marcar aqui já. Se é a força vendedora, ele já consolida aqui, ó. Tá, vamos apagar isso aqui e apagar esse desenho que fizemos ali, ó. Tá, então fica aí. Deixa eu só apagar isso aqui também. O gráfico ficar mais limpo aí, ó. Pronto. Tá? E aí, o exemplo, se ele vem buscar o suporte dessa, se ele consolida, abre com força vendedora e vem buscar, ele já vai encontrar uma 20 ascendente aqui. E tem até uns pontos aqui, ó, que a gente já marcou que são alvos intermediários, que ele pode vir buscar. Na verdade, essa linha aqui é a que estava acompanhando a 20 quando a gente fez a análise, então tem que puxar um pouquinho mais para cima. Caso faça um rompimento, vem buscar 20 aqui. Próximo. Esquenta a voz não, a voz tá ruim, mano. Ai, gravei demais ontem. Vamos lá, próximo, ponto 3. Bom, o Pomo 3 fez exatamente o que a gente analisou no papel ontem, né? Que falamos pra galera, toma cuidado. Porque o preço está fazendo aquele mesmo padrão que a gente desenhou ali em SpaceX ali, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente até desenhou, fez esse desenho aqui, ó. Tá vendo como os padrões do mercado se repetem? Tinha uma 20 descendente, desculpa. Ele rompeu ontem, né? E veio sentir, a gente ainda falou, ó. Se ele, tem até uns pontos aqui, ó, que tá em preto. A gente fez na outra tela, ó. Vou colocar em branco para vocês verem, ó. Ó o outro aqui, ó. Em branco também. Da análise que a gente fez, ó. Esse aqui ele já buscou. Eu vou apagar para ficar mais limpo o gráfico. E a gente falou, ó, ele tá rompendo uma deriva, então a chance dele é dele romper e vir buscar esses pontos de correção. Aliás, vou até atualizar esse ponto de correção aqui, peraí, deixa eu ver. Não tô gostando dessa forma que tá, não. Tá, isso mesmo, é onde a gente apagou. Vamos puxar o de baixo. Ah, tá, não tá no lugar certo. Só que tem uns aqui que eu não tô gostando, tá sujando, só tá aqui pra sujar o gráfico só. Tá? Pra ficar mais claro. Pronto. Aí ficou o gráfico mais limpo, fica de melhor entendimento. Então amanhã se ele me abre com força vendedora. Ah, filho da. Se ele me abre com força vendedora, a tendência dele é vir buscar esse patamar de preço, de correção, né? Na verdade. R$ 4,04 e 3,99, tá? Ele abrindo com força vendedora amanhã. Porque continuar a deriva, rompimento da deriva. Se ele me abre com força compradora, a tendência dele é buscar assim como a gente estava falando ali
no SpaceX, que foi essa última que a gente fez, é vir buscar o suporte da deriva rompida. E aí vai encontrar de cara aqui uma média de 20 na cara dele, né? Vamos até deixar aqui, tá? Então se ele abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar 4,18 aqui, ó. Mas é igual a gente tava falando, já avisamos a galera ontem, cuidado com esse papel, que ele tava derivando. Pra quem acredita no que a gente fala, né, segue, né? Pra quem tá cagando e andando, sabe como que é, né? Mas enfim. 4, vamos lá. Outra também, ó, que a gente fez o desenho. Esse desenho aqui foi feito ontem, na análise de ontem. Análise do dia 25. Olha lá. De novo, a mesma coisa do 4 lá, ó. E tem uma ponta, um bagulho que a gente fez aqui, ó. Só deixar branco pra vocês verem. Nem é branco, né? Deixei laranja. Ó. Tá? Então tem esse ponto de correção. Ele abriu, já dentro, ainda dentro da deriva, e veio e voltou aqui para próxima correção de 4,35. Se ele continua com essa força vendedora, fazendo esse pullback, por assim dizer, já feito no suporte da deriva, que é essas duas linhas verdes, então ele abrindo com força vendedora, a tendência dele é vir buscar o 4,35 e depois 4,27, que são os pontos de correção dessa pernada aqui, né? Dessa pernada toda aqui, ó. Tá? Então ele abrindo com força vendedora. Ele abrindo com força compradora, ele volta para dentro da consolidação aqui, mas daí já dá de cara com a média de 20 ali, no preço de 4,55. Espero que a galera não esteja segurando a porra desse papel, viu? Que avisado foi. Desde quando, o que, há 4 dias atrás, há 4 dias, porque contando com hoje, né? A gente já avisou que o preço estava na fraqueza. Quem tava com esperança dos preços ir lá para cima lá, então, sabe o que é? Se estiver segurando o papel, já sabe, né? Vamos lá. Vale. Olha lá. Hoje vale. Tá vendo um ponto aqui que tá meio cinza aqui, ó. Vou colocar ele branco. Ó, onde ele veio cravar hoje. Vou apagar aqui. Tá vendo onde ele abriu, pagando o nosso alvo, que a gente tinha projetado. Eu nem sei se a gente projetou ontem esse alvo ou foi anteontem, mas projetamos. Tá aí, ó, pago. Para quem acredita no nosso operacional, né? Então amanhã se ele abre com força vendedora, ele tende a vir buscar igual. Já entrou, ele pagou nosso alvo aqui e já entrou uma boa força vendedora, né? Então se ele me abre com força vendedora, ele tende a vir buscar o patamar de 7674, que é o suporte da consolidação, tá? Vendedora. Se ele continua com força compradora, de novo, ó, se a gente observa o gráfico, precisa prestar atenção nisso aqui, ó. Você tá vendo o padrão aqui, ó? O desenho que ele pode estar fazendo. Tá vendo aqui? Só arrumar isso aqui. Ó. Ficou uma bosta, ficou pior. Pronto, agora sim. Então se ele abre com força compradora, a tendência dele é dar mais uma puxada aqui, ó. O mesmo desenho dos outros papéis que a gente fez, Pomo, SpaceX, tá? Então, se ele abre com força compradora, a tendência dele é vir buscar retestar de novo o 7960. Beleza? Vamos lá. Qual o próximo? Petro. Ah, tá. Já ia falar. Cadê os estudos que eu tinha traçado? Apareceu aqui de novo. Petro, mano, é um dos. Os caras estavam segurando, vendo esse Petro no dia 20 de agosto aqui, ó. 20 de agosto, né? 20 de agosto. Quando foi dia 21 de agosto que o preço fez esse candle, eu falei, sai do papel, mano. Sai do papel que o papel vai corrigir, a galera. Por causa de Datacom, Dataex, aqueles negócios, né? Não fico olhando esse negócio pra mim, o que vale é gráfico. O gráfico me mostra o que eu quero ver. Quando eu vi esse papel fazendo esse padrão, eu falei, sai do papel que o papel não vai porrar pra cima. A galera toda acreditando que vinha em 45. Tinha até alvo aqui em 45, quer ver, ó? Tinha até alvo aqui, a galera. E eu falei, esse preço não vai 45. Na hora que fez esse candle aqui no dia 21, eu falei, esse preço vai derreter, ó, não deu outro. Veio, aí veio buscar.
que eu tenho alguma coisa marcada aqui. Bom, enfim. A análise que a gente fez ontem ou anteontem, não sei, se ele, a gente falou, se ele abrir com força compradora, ele vem buscar as médias. Tá vendo como sentiu a média de 9 e a média de 20 aqui? Já sentiu? E já entrou força vendedora aqui, ó, dentro desse pavio. Então amanhã ele abrindo com força vendedora, a tendência dele, primeiro ponto, é vir buscar o suporte da consolidação. E tem um alvo aqui em 40 e 75. Agrediu com mais força, 40 e 75, ele vem buscar 40, 42, 39 e 88. Pode vir buscar amanhã ou depois, mas são os alvos na ponta vendedora. Se ele me abre com força compradora amanhã, ele vem retestar as médias de novo que foi testada, que foi sentida aqui, ó. Já vamos deixar um patamar de preço aqui, tá? Ele vem testar aqui. Abriu com mais força ainda, eu vou até pegar esse aqui que está aqui. Ele vem buscar resistência, que é o patamar. Então, abrindo com força compradora a partir desse patamar de preço, a tendência dele é vir buscar 42,35 e depois 43,04, que é esse suporte aqui, que é essa resistência, né, na verdade. Beleza? Vamos lá, BBAS 3. BBAS3 é um dos papéis que a gente já tinha analisado, que estava dentro do nosso padrão operacional, ó, como ele rompeu lindo e empurrou para cima. Vamos ver que hoje ele sentiu bem esse patamar de preço aqui, né? Vamos ver. A gente tinha até um alvo aqui, ó. Opa, deixa eu deixar branco aqui. E tinha outros aqui que já. Esses daqui que foi, pô, ó, que tá meio. Eu não sei se vai dar pra ver no negócio aí, no gráfico. Mas tá meio cinza aqui, são os alvos que já foram rompidos. Quando a gente traçou o nosso operacional, né? Que o preço consolida e rompe. Então já foram os preços que já foram rompidos. Vou apagar aqui. Vai fazer muita diferença, mas só pra apagar mesmo. Vamos ver aqui qual foi o patamar que ele sentiu aqui hoje de correção. Ele sentiu 50%. Ele nem veio buscar o 38, o 61, que é o último ponto. Tentou vir buscar o 61 e não, sentiu, e não conseguiu. Então amanhã, se ele vem me tentar de novo buscar o 61, ele me abrir acima da 20 aqui, ó, você viu que tem uma média de 20 aqui. Se ele me abre acima da 20 aqui, acima desse patamar, a tendência dele é vir buscar esse patamar de preço, que é o força compradora, tá? Ele abrindo amanhã. Que é o patamar de 20,13. Por quê? Porque daí ele faria um pivô de alta, né? Deixa eu olhar, uma pernada, hoje correção e hoje uma volta para tentar romper, fazer um pivô de alta, romper a cabeça de pivô de alta. Então ele abrindo com força compradora, amanhã a tendência dele é vir buscar esse patamar de preço aí, tá? 20,13. Ele abrindo com força vendedora, ô, xingar não. Eu apaguei, o negócio estava aqui, né? Vocês viram? Ninguém tá com pressa não, viu? Fica aí. Pronto. Então ele abrindo com força vendedora amanhã, a tendência dele é que ele busque esse patamar de preço, né? Porque ele vai sentir, já vai abrir abaixo da 20, abaixo dos 50%, que é esse ponto de correção aqui, que ele corrigiu, né? Então a tendência dele é vir buscar esse patamar, a média de 9 de novo. No mínimo, né? Porque daí a gente vai ter dois alvos para ele vir buscar na ponta vendedora. Aliás, só traçar aqui e depois eu vou puxar uma fibra de correção, na verdade. Porque os pontos que ele tende a vir buscar são esses, tá? Mas eu vou puxar uma fibra de correção só para a gente ter certeza do patamar, qualquer coisa a gente dá uma arrumada ali. Porque, por exemplo, se ele vai querer corrigir essa pernada aqui, né? Ó lá. Tá aqui, ó, pariu, hein? Caralho, a gente faz o negócio só de bater o olho, mano, é incrível, ó. Onde a gente colocou a linha exatamente nos locais de correção, nos locais de correção do preço. Ó, 50% e 61. Às vezes a análise técnica, até a gente é, fica surpreso com as paradas. Ó, então ele vem buscar esses patamares de preço, tá? 19,40, não, 18,91, 19,43, onde está aqui? 18,91 e 18,60, são esses dois patamares.
Ah, é tempo de tela, galera. Tempo de tela é assim mesmo. Chega um ponto que a gente não precisa nem ver média, ver FIBO, nem nada, que a gente já sabe onde o preço vai. É CEMIG. Eu acho que é a 4, né? Porque ninguém falou nada. É a 4 porque já tem estudos aqui. Observe como hoje também é uma das que estava dentro do nosso padrão que a gente ah, que a gente fez, que a gente analisou no domingo, né? Foi no domingo. Domingo. Foi sexta, né? Obviamente, mas a gente fez o vídeo no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, é isso. Ó, como ele sentiu, ele veio pagar o alvo da projeção que a gente fez, ó. Essa linha que já tá aqui. Pagou o nosso alvo e já sentiu uma média de 20 descendente aqui, ó. Como ele já sentiu hoje. Vamos puxar a fibra para ver se ele tem mais algum ponto acima. Vamos ver. Tem. Aliás, ainda tem o 50%, que é o segundo ponto de correção. E tem o 61 aqui. E 50% é bem forte, né? Porque além do segundo ponto de correção, ainda tem a média de 20 segurando ele ali. Então ele abrindo com força compradora, a tendência dele, ele abrindo mais ou menos nesse patamar onde o preço fechou, né? A tendência dele é vir buscar 10,66 e depois 10,84. Ele abrindo com força vendedora, abaixo do fechamento, ele vem buscar a média de 20 que está aqui, ó. A média de 9, de 20 não, 20 está ali em cima. A média de 9, que é o 10,36, e após isso vem buscar, rompendo, vem buscar a resistência da consolidação, que é o 10,34, tá? É isso mesmo, né? É 10,34. Não, não sei. Deixa eu olhar aqui para ter certeza. Ah, tá vendo como não é? Aquele valor que está dando ali é a ponta da média de 9 aqui, ó, por isso que está vermelho. Por isso que eu achei estranho. É o 10,36 rompendo, ou ele vem buscar o topo da consolidação, que é o 10,25. Só apagar aqui. É isso, né? É isso, tá certo. Vamos para a próxima. Itaúsa. Deve ser onde tiver estudo. É isso mesmo, Itaúsa. Itaúsa hoje, ó. Observe como ele veio pagar. Vou apagar esse negócio preto que tá aqui. Observe como hoje também. O Itaúsa é uma das que estava dentro do nosso operacional alinhado, que fizemos o vídeo lá, que ninguém assistiu, né? Para variar, mas enfim. Que rompeu, ó. Que a gente falou, você abre com força compradora, ó. Veio romper, buscou o primeiro alvo, cravou o primeiro alvo logo na segunda-feira, ó. Tá vendo? Na terça-feira deu uma porrada para cima, que estava naquele alvo que eu acabei de apagar aqui, aquela linha preta. Eu nem percebi que era isso. E o nosso terceiro alvo, que estava aqui, ó. Era o terceiro alvo mais a média de 20. Tá vendo como a grande maioria dos papéis que a gente passa estão fazendo o mesmo padrão, buscando a média de 20? É padrão do nosso operacional fazer isso. Cravou e já sentiu. Agora vamos puxar uma fibra para ver que ponto que ele sentiu aqui. Ó, próximo aos 50% também não veio buscar os 50%. Então, é o mesmo esquema do último papel que a gente fez. Ó. Vou colocar segundo ponto de correção e o terceiro ponto de correção aqui. Pronto. Eu não sei se está aqui o outro ponto. Deixa eu ver se está. Tá. Então ele abrindo com força compradora amanhã, a partir desse preço abrindo acima da 20, a tendência dele é vir buscar 13 e 14, rompendo, mantendo a força compradora 13,37, que são os outros dois pontos de correção que o preço tem. Tá? Ele abrindo com força vendedora, como ele já sentiu a média de 9 aqui, de 20 descendente, a tendência dele, o primeiro ponto é vir buscar. Eu vou até colocar além disso aqui, ó. Pera aí. A bateria do negócio está acabando, mas é a última, dá tempo. Vou colocar aqui porque tem uma média de 9 aqui, tá? Então ele abrindo com força. Vamos lá antes que acabe a bateria do negócio. A tendência dele, abrindo com força vendedora, a tendência dele é vir buscar 12,68, tá? Foi além de 12,68, ele vem buscar a resistência da consolidação que tá. Vamos ver que preço que é esse. Isso, sai mesmo.
12,55, tá? Tem esses dois patamares e não tem mais um ainda. Espera aí que vai dar tempo. Se apaga, se acabar, lascou. Mais que dá tempo. Ah, Bitcoin. E agora, acho que é essa daqui. Eu tenho estudo lá. Se for esse aqui, vai meu filho, demora não que vai acabar a bateria. É, ó. A gente tá falando que o pessoal ainda falando que esse Bitcoin ia porrar pra cima naquele momento, quando fez isso aqui, ó. E você vê, tá no mesmo padrão de deriva que a gente sempre fala, né? Ó, que o preço faz, o preço padrão que o preço faz antes de entrar, quando ele começa a desacelerar, para entrar a força vendedora. Então, a tendência dele, se ele vem amanhã, se ele abre com força vendedora amanhã, é buscar esse patamar de preço. Vamos lá que vai dar tempo. Porque tem uma média de 9 aqui, tá? Então, se ele me abre com força vendedora, já me abre rompendo a deriva, como todos, a grande maioria os três primeiros papéis que fizemos análise, que acho que o segundo, o terceiro e o quarto, eu acho, estava saindo de uma deriva também. Então, o primeiro ponto que ele tende a buscar é 76, 200 e 206. Se ele vem além disso, aí a gente tem que traçar consolidação aqui, ó. Aí ele vem buscar o primeiro ponto de consolidação, de correção, né? Que é esse ponto aqui, ó. 74, 141, 140, né? Agora, se ele me abre com força compradora, vai continuar dentro dessa deriva. Ó a forcinha que ele trabalhou ontem e hoje, ó. Sem força nenhuma. Mas, vamos traçar mesmo assim. Esse patamar aqui, ó. Tá? 80,908. E vai ficar aí. Tá? Então é isso. Só apagar aqui. Tá? Então são esses alvos. Eu vou apagar esse negócio aqui também. Que eu não sei nem o que tá fazendo aqui. Então é isso, tá? Ai, ai. Então é isso, galera. Eu vou editar o vídeo e vou postar lá junto com o vídeo do Barbosão também, que ele fez. Valeu? Até amanhã.